E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o segundo episódio de uma série nova que eu resolvi adaptar aqui no canal, que é fazer o top 6 de jogadores importantes aí na construção da história do Cruzeiro. Depois de começar a série falando do goleiro Fábio, agora eu resolvi falar um pouco do Walter Montijo, um jogador que passou pelo Cruzeiro entre 2010 e 2012, causa certa controvérsia pela forma conturbada com que deixou o clube, mas eu considero que é sim um dos jogadores que teve um papel muito importante no Cruzeiro, especialmente naquele 2010 em que a gente não ganhou o Campeonato Brasileiro, porque havia um Sandro Meirahit no meio do caminho. Em 2011 ele foi um dos principais nomes na campanha que conseguiu evitar o rebaixamento, que seria uma vergonha muito grande. Tem o episódio Barcelona das Américas, né, que foi um Cruzeiro que encantou e infelizmente não ganhou a Libertadores. E em 2012 ele teve uma queda de desempenho, mas o Cruzeiro pelo menos fez uma campanha segura. Somando tudo isso, o Montijo está passando por um momento complicado, né? Ele perdeu aí familiares próximos recentemente por causa do coronavírus, e eu achei que era justo fazer uma homenagem. Sim, gosto muito do Montijo e vou continuar defendendo ele, e por isso eu convido vocês então a ver aí 6 grandes jogos de Montijo com a camisa do Cruzeiro. Algumas pessoas indicaram o nome do Montijo, muita gente falou em Ribeiro, em Goulart e tudo mais. Eu pretendo fazer sim vídeo sobre outros jogadores também, e se você quiser um top 6 específico sobre algum atleta que talvez seja menos mainstream, digamos assim, um jogador menos falado, deixa aí nos comentários também que a gente bota na lista, e a minha ideia é fazer um vídeo desse tipo toda terça-feira, pelo menos enquanto estamos nessa pandemia. No 6º lugar dos jogos espetaculares eu boto Vasco 0, Cruzeiro 3, partida pelo Campeonato Brasileiro de 2011, em que o Montijo acaba chamando a atenção, primeiramente porque ele dá uma bela assistência para o nosso primeiro gol, que é marcado pelo Leandro Guerreiro de cabeça depois da cobrança de escanteio, e ele faz o nosso segundo gol depois de dar uma caneta espetacular no Dedé. Eu acho que todo cruzeirense já viu essa jogada em algum momento, e é bom ressaltar que esse time do Vasco era muito interessante, inclusive campeão da Copa do Brasil nesse ano, e o Cruzeiro foi lá em São Januário e meteu um 3-0 espetacular. O terceiro gol o Montijo não participou. Na 5ª posição eu boto o jogo entre Cruzeiro e Bahia na temporada 2012, na minha opinião pelo menos. Foi a última grande exibição do Montijo com a camisa do Cruzeiro. Ele teve alguns bons jogos ali depois, até o clássico mesmo, na última rodada do Campeonato Brasileiro, mas deu uma caída. Essa temporada dele não foi tão boa quanto as primeiras. Esse jogo acaba com vitória do Cruzeiro por 1-0, foi um jogo bem complicado lá no estádio de Pituaçu. O Montijo marca o único gol da vitória, e é dele também essa jogada que, na minha opinião, mostra muito bem qual foi a passagem dele pelo Cruzeiro, né? Ele rouba a bola, dá assistência pro Borges, o Borges na ocasião acaba perdendo o gol, mas o Montijo teve um número espetacular de gols e também de assistências, né? Ele era um jogador que realmente fazia todo o papel possível ali de um meio atacante, e se não fosse por ele, essas temporadas do Cruzeiro teriam sido muito nebulosas. Na 4ª posição eu boto o Cruzeiro 2, Grêmio 0 pelo Campeonato Brasileiro de 2011. Reparem como o Montijo fez diferença em jogos no Campeonato Brasileiro, que era um dos mais sofridos da nossa história até 2019. Esse é um daqueles episódios que eu acho justo dizer que o cara simplesmente resolveu que ele ia ganhar o jogo, e ele foi lá e ganhou. Montijo marca os 2 gols nessa noite, né? O primeiro aí depois do cruzamento do Fabrício, a bola atravessa toda hora e ele pega de primeira do outro lado. E o segundo também é num chute de primeira, dessa vez o Alisson ajeita a bola para trás, o Montijo chega, bate cheio de curva, a bola ainda bate no travessão antes de entrar, sem chance pro Marcelo Groi. E foi um dos poucos dias felizes do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro, né? Que a gente sofreu até o último dia, e vocês lembram o que aconteceu, inclusive é o nome desse canal. Na 3ª posição eu coloco Botafogo 2, Cruzeiro 2 pelo Campeonato Brasileiro de 2010. Foi o dia que eu me convenci que o Montijo realmente era um jogador diferente. Ele já tinha marcado gol pelo Cruzeiro, já tinha sido importante em outros jogos, mas nesse dia eu falei, mano, esse camarada ele é capaz de conduzir o Cruzeiro a alguma coisa boa. No caso, o que ele conseguiu fazer foi evitar um desastre. O Montijo fez os 2 gols nesse dia, o primeiro não teve nada especial, foi uma cobrança de pênalti, mas o segundo teve muita coisa de especial. Ele recolhe a bola ali no meio campo, né, vai conduzindo pro ataque, passa por 2 adversários, acerta um chute muito preciso no canto. Nesse momento, virando o placar, né, o Cruzeiro que tinha começado perdendo faz aí o 2-1 sobre o Botafogo. Infelizmente o Botafogo acaba empatando esse jogo, e foi uma partida que o Cruzeiro foi prejudicado pela arbitragem, que anulou mal um gol do Ernesto Farias no primeiro tempo, né, alegando saída da bola no cruzamento do Diego Renan, que não aconteceu. Era um gol legal, era pra gente ter vencido, mas enfim. Foi apenas um dos episódios de arbitragem que atrapalharam o Cruzeiro para conquistar o Brasileiro nesse ano. A gente
gente também cometeu nossos erros, nossas incompetências dentro dele, mas a arbitragem teve um papel decisivo nessa edição. Na segunda posição eu coloco o Cruzeiro 5, Estudiantes 0, disparadamente um dos melhores jogos que eu já tive a oportunidade de ver o Cruzeiro jogando no estádio, e essa partida acabou sendo tratada como uma espécie de vingança para cima do Estudiantes, que tinha vencido a Libertadores em 2009. O Cruzeiro pegou eles vindo de uma derrota em clássico, então tava todo mundo meio baixo astral, mas isso mudou rapidamente porque o Alisson já faz 1-0 nesse chute desviado, e aí o Montijo começa realmente a fazer a diferença. Primeiramente ele dá esse belo lançamento pro Roger, que conduz e faz o segundo gol do Cruzeiro, e depois o Montijo marca duas vezes, né? Primeiramente recebendo o cruzamento da esquerda, deixa o goleiro deitado antes de botar nas redes, e ele também acaba marcando o quarto gol do Cruzeiro, pegando de primeira essa bola espirrada aí na entrada da área, um belíssimo chute, golaço. Foi um dia realmente pra gente lavar a alma, né? E no quinto gol o Montijo não tem participação direta, embora comece a jogada, o Alisson fecha aí a goleada 5-0, foi um dia muito doido. E em primeiro lugar eu coloco Atlético 1, Cruzeiro 2, partida pelo Campeonato Brasileiro de 2011. Ela foi disputada na Arena do Jacaré apenas com torcedores do Atlético, né? Na época não tinha opção de Mineirão nem de Independência, e os clássicos eram com torcida única. O Montijo abre o placar pra gente, recebendo esse belo passe do Wellington Paulista, driblando aí o goleiro Renan Ribeiro com um toquinho e nem precisando completar pra rede. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade, né? O Atlético empata com o gol do Felipe Souto e a gente consegue o gol da vitória já no finalzinho, novamente com o Montijo, que recebe do Fabrício, dribla o Leonardo Silva e acerta um belo chute no canto. O Renan Ribeiro dá uma frangada na jogada ainda, mas o importante é que foi gol do Cruzeiro. Vencemos esse clássico por 2-1 e foram 3 pontos essenciais para manutenção no fim da temporada. E você pode achar um pouco incoerente, né, eu botar esse jogo que ele marca 2 gols como um jogo mais importante do que o 5-0 no Estudiantes, que ele dá gol, assistência, show e tudo mais, mas eu entendo que esse clássico tava tudo contra o Cruzeiro, era um jogo muito complicado pra gente, e aquele 5-0 contra o Estudiantes foi uma espetacular atuação coletiva, né? E nessa vitória no clássico o Montijo meio que jogou sozinho e conseguiu fazer a diferença para nossa vitória. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Gostaria que vocês deixassem aí nos comentários se acham que eu fui injusto em algum item dessa lista, outros jogos espetaculares do Montijo, e também deixem sugestões aí pro próximo jogador que eu devo fazer um top 6 aqui no canal. Não esquece também de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!